Bom, pessoal, surgiu um debate lá no grupo, né, sobre se Jesus mandou ou não mandou matar alguém, né, porque há essa problemática, né, esse conflito entre judeus e cristãos, porque muitos judeus, né, foram perseguidos e mortos por causa do cristianismo, né, de pessoas que fizeram inquisições, maldades, pogroms, etc. Aí um rapaz lá no grupo argumentou, falou que Jesus mesmo nunca mandou matar ninguém, né, ele falou, não foi Jesus que mandou matar alguém. Se as pessoas fizeram isso, foi por conta própria. Só que aqui na Bíblia tem essa passagem que Jesus fala: e quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Isso aqui é da parábola do capítulo 19 de Lucas, ó. Quem quiser ver lá toda pode ver aí. Eu não vou ver toda a parábola. E as pessoas sempre argumentam isso: Ronaldo, isso aqui é só uma parábola. Então vamos dar uma analisada, ver se realmente é só uma parábola ou vai um pouco mais além disso. Muitas pessoas argumentam que aí Jesus está contando uma parábola. Agora, primeiro, a maioria dos exegetas acredita que Lucas mistura aí duas parábolas diferentes. Porque se você pegar aqui o capítulo onde está a parábola, do versículo 11 ao 27, você vê que Lucas faz uma confusão danada, né? Ele começa falando de um homem que ele deu 10 minas, depois ele fala de umas pessoas aqui que não gostavam do rei, depois fala de não sei o que. Então, com certeza, é óbvio que aqui não é uma parábola contada de maneira correta. Tanto que algumas bíblias até comentam. Então, primeiro, Lucas ele deve estar misturando duas parábolas diferentes. Por isso que o texto ficou todo confuso aqui nesse capítulo. Uma parábola seria das 10 minas, né, que é parecida com a de Mateus, e a outra seria do pretendente à realeza. A parábola de Mateus é essa daqui de baixo. Ó. Quem quiser ver aí, ó, Mateus 25, que é um homem que dá 10 talentos, né, para os seus servos e manda eles multiplicarem. Aí um servo não multiplica aquele talento, e o homem chama aquele servo de servo inútil. Então essa seria essa primeira parte aqui de Lucas, ó. O versículo 12 ao 13, e depois continuando do versículo 15 ao 26, cortando-se algumas partes. Seria a mesma coisa aqui de Mateus, seria a parábola dos 10 talentos. Só que aqui em Lucas seria 10 minas. E a outra parábola que talvez Lucas tenha misturado, se a gente separar, fica só essa metade aqui, ó, o versículo 14, o versículo 17, o versículo 19 e o versículo 29. Então isso aqui seria parte de uma outra parábola, tá? Então o primeiro ponto é esse. Aí quando a gente separa aqui as duas parábolas, se eu pegar esse primeiro quadradinho aqui, que é que nem a de Mateus, vocês vão ver que fica bem parecida com a parábola de Mateus. Beleza. Agora, se eu pegar essa outra parte aqui, que seria uma outra parábola, e escrever ela separadamente, olha como faz mais sentido, ó. Mas os seus concidadãos odiavam, né, aquele rei. Inclusive eu esqueci de um versículo anterior aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui para vocês não se perderem, ó, senão vai ficar meio confuso. Ó, vamos ver só essa parábola de Lucas separada. Disse, pois, certo homem nobre, um rei, né, um príncipe, alguém importante, partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Mas os seus concidadãos odiavam-no, ou seja, não gostavam dele, e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E eles lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel. Aqui ele diz para um servo: eu vou te dar 10 cidades e você vai ter autoridade. Aí ele diz para um outro servo: eu vou te dar 5 cidades. E aqueles que não quiseram que eu reinasse sobre eles, que seriam esses aqui, ó, não queremos que este reine sobre nós, trazei aqui e matai-os na minha presença. Aí faz mais sentido, vocês estão entendendo? Que aí você tira aquela parte das minas, de multiplicou, não multiplicou, a parábola fica mais dentro de um contexto. Ou seja, era um rei que foi conquistar uma cidade, algumas pessoas não queriam que ele reinasse sobre eles, aqueles que quiseram, o rei dividiu aquela conquista. Falou: já que você quis, você foi um bom servo, eu vou te dar 10 cidades. Aquele outro que foi um bom servo, eu vou te dar 5 cidades. E aqueles que não quiseram que eu reinasse, eu vou matar eles. Então faz mais sentido dentro de um contexto. Correto? Correto. Agora, qual que é o problema disso daqui, de ser uma parábola? O problema é o seguinte: primeiro, o que é uma parábola? Segundo o dicionário, parábola é uma narrativa alegórica, como isso daqui, que você está usando uma alegoria, ou seja, algo para comparar, que transmite uma mensagem indireta. É como a gente fala em português, uma indireta. Você está dando uma indireta para alguém. Então você conta uma parábola para poder provocar ou dizer algo que você vai fazer com alguém. Ou mesmo que eu fale assim, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo hipotético aqui. Se eu falar assim para vocês: havia um youtuber que tinha um canal e era muito amadinho. Aí esse amadinho pegou e foi morar no meio do mato. Aí a onça foi lá e comeu esse amadinho porque ele foi mal.
Dá para entender que eu estou falando de uma forma irônica do irmão Rubens, não dá? Todo mundo percebeu, pelo amadinho. Então eu estou usando uma alegoria para mandar uma indireta para alguém. É isso que é uma parábola, ou seja, algo que está acontecendo, mas eu estou usando de uma metáfora, de uma alegoria. Então isso é por meio de comparação ou de analogia. Em hebraico é machal, né? Os profetas também usavam esse estilo de linguagem. E no grego é parábole, tá? Tanto que você vê aqui Ezequiel, que ele fala: filho do homem, propõe um enigma e profere uma parábola para com a casa de Israel. Aqui Deus está mandando o profeta Ezequiel lançar uma parábola para a casa de Israel, porque era algo que Deus ia fazer com Israel. Mas aí ele manda uma indireta, ó. Ele vê uma visão, vê tempestade, vê não sei o que. São meramente elementos alegóricos para dizer que Deus ia castigar Israel. Isso é uma parábola. Então, apesar de ser parábola, as parábolas representam pessoas reais. Então, se na alegoria os personagens representam personagens reais, logo toda a parábola ela está ilustrando algo real, só que de forma analógica, metafórica, mas ela está falando de algo real. Vamos pegar, por exemplo, aqui a parábola dos vinhateiros homicidas de Lucas. Todo mundo conhece essa parábola, né? Nós temos alguns personagens aqui na parábola. Aí eu fiz uma tabelinha para mostrar para vocês, ó. Certo homem plantou uma vinha. Quem que é esse certo homem aqui? Dentro da parábola é Deus. Então, apesar de ser uma parábola, ele está falando de algo que para ele é real, Deus. E arrendou a uns lavradores. Quem que são os lavradores aqui na parábola? São os judeus. Inclusive eu esqueci de colocar aqui na tabelinha, né? Que seriam os judeus. E no tempo próprio mandou um servo aos lavradores. Quem que é o servo? É os profetas. E depois ele mandou outro servo e depois um terceiro servo que foi machucado pelos lavradores. Aí ele falou: mandarei o meu filho amado. Quem que é o filho amado? É Jesus. Então, mesmo isso aqui sendo uma parábola, dá para entender que Jesus está usando alegorias para falar de algo real, de personagens real. O que fará, pois, o Senhor da vinha com aqueles lavradores? Vai destruí-los. E não foi o que aconteceu lá com Israel? Israel não foi destruído. Então, apesar de ser uma parábola, ela está tentando transmitir algo que realmente é real e vai acontecer. Então, esse argumento de que é só uma parábola não quer dizer que Jesus não falou de verdade, amadinho, foi só uma parábola. Não, é a mesma coisa. Então, se for assim, eu posso ignorar toda essa parábola aqui, ignorar que Israel foi destruído, ignorar tudo isso daqui. E o mesmo vale nessa parábola de Lucas separado, ó, que nem eu separei aqui a parábola, que ela fica até com mais sentido. Quem que é o certo homem que partiu para uma outra terra, um homem nobre? É o próprio Jesus, dentro da parábola. Jesus era um príncipe, o filho de Deus, e ele veio para Israel para tentar conquistar Israel. Mas os seus concidadãos odiavam-no. Quem que são os concidadãos aqui na parábola? Seriam os judeus. Dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Aí os bons servos, né, que quiseram que ele reinasse sobre eles, ganharam aqui 10 cidades, que pode ser uma referência a Decápolis, aquela região ali vizinha de Israel. Outros ganharam 5 cidades e assim por diante. Quem que é esses bons servos aqui? Seriam os cristãos. Os cristãos que seguiram Jesus foram recompensados. E aqueles que seriam os seus inimigos são aqueles que não quiseram que ele reinasse sobre eles. Quem que eram os inimigos? Os judeus. E aí como que ele conclui a palavra aqui do homem nobre? O que o homem nobre manda fazer? Trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Então, nessa parábola, o homem nobre, que seria Jesus, ele está dizendo claramente isso: traga os judeus aqui e mate-os diante de mim, porque eles não quiseram que eu reinasse sobre eles. Tá certo? Então, basicamente isso. Apesar de ser sim uma parábola, essa parábola ela está praticamente dizendo para perseguir e matar os inimigos de Jesus, do homem nobre que não quis que ele reinasse sobre ele, neste caso, os judeus. Tá bom, pessoal? Paz a todos.